Amados, eu quero cumprimentar a todos com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando hoje mais uma live para a glória e honra do nome do Senhor nosso Deus, e nós estamos aqui debaixo da misericórdia do Senhor e confiantes na sua poderosa mão sobre as nossas vidas. Me sinto feliz de poder estar mais uma vez aqui junto com vocês neste canal. Que Deus abençoe a todos os irmãos que estão já se chegando a nós, nossa irmã Simone Mesquita, também nosso irmão André Brandão, sua esposa Estela Brandão, meus filhos, Deus abençoe grandiosamente. Simone Mesquita também, valorosa serva de Deus, sua mãe Alice e todos os demais também da sua família. Que Deus possa estar abençoando de maneira gloriosa e especial. A todos quantos demais também estarão conectados conosco nesta noite, nesta live. Lembrando que nós estamos fazendo lives com o tema escatológico. No dia 3, nós estivemos estudando um pouco sobre escatologia no capítulo 17 de Apocalipse, e falamos alguma coisa rápida sobre os 10 dedos e este reino que será o 7º, conforme a revelação que o anjo entregou a João na ilha de Patmos, não é? Então, naquele dia nós estivemos versando alguma coisa sobre o que significava ou quanto era a correspondência daquela uma hora diante do olhar divino, naquilo que Deus entendia como uma hora, certo? Se os irmãos quiserem saber um pouquinho mais, assistam ali a live do dia 3 de abril, ok? Que está gravada. O início dela teve algumas complicações de áudio, mas o restante está audível, está em ordem, não é? E vimos ali que a uma hora que corresponde ao reino dos 10 dedos, não é? Ou dos 10 chifres em Apocalipse, ou das 10 pontas em Daniel capítulo 7, dará um total de 15 dias. E provamos a todos ali, através de contas que fizemos, não é? E podemos observar que a partir daí então, temos a condição de contar o período quase praticamente total, que corresponde o período pós-arrebatamento e que também antecede o milênio. E nesta noite, como os irmãos estão vendo, eu não vou aparecer aqui como a gente sempre está acostumado, mas nós vamos estar estudando alguma coisa sobre este período que é conhecido por muitos como, e biblicamente, como grande tribulação. Ok? Não vou me delongar muito, o assunto é muito amplo, mas nós vamos estar aqui agora falando alguma coisa que servirá de base para que os irmãos estejam tendo uma referência sobre este período chamado grande tribulação. Período este que se inicia após o arrebatamento da igreja e que termina com a chegada, não é? E a inauguração do milênio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que será uma nova dispensação que será inaugurada na terra após o fim da grande tribulação. Ok? Então, nesta noite, eu quero convidar a todos para fazer uma oração. Que Deus abençoe a cada um daqueles que estão chegando aqui. Hoje talvez não vai dar para eu ficar falando um oi e mandando aí uma saudação fraternal, mas todos são muito bem-vindos. Que Deus possa abençoar você de uma maneira gloriosa e especial. Deus abençoe Elisane. Amém? Que a bênção do Senhor seja sobre você, a Rebeca e também o Samuel, meus filhos amados. Deus abençoe grandiosamente. Vamos orar ao Senhor? Oremos. Grande Deus e Pai, te louvamos, te agradecemos por esta noite, que o Senhor possa estar nos guiando neste estudo e que a tua glória possa fortalecer os nossos corações naquilo que a tua palavra diz, porque a tua palavra é a verdade. E Jesus mesmo orou: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é
a verdade. Assim sendo, o Senhor nos abençoe nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá para o estudo de hoje. Então nós vamos estar estudando as fases da grande tribulação, ou da chamada GT. E como os irmãos estão vendo no gráfico aí, a explicação das fases, não é? Na primeira parte, os dias, e na segunda parte, a base bíblica, não é? O que vai acontecer, o evento que vai estar ocorrendo, e depois a base bíblica que certifica este evento. Amém? Então, como na primeira aula nós falamos a respeito do período do reino dos 10 dedos, então nós vamos pular primeiramente esses 50,4 dias que eu vou explicar no final, e ele vai ficar para o final. Nós vamos começar então com os 15 dias, ok? Os 15 dias que correspondem ao governo dos 10 dedos, como os irmãos estão vendo aí. Então nós vamos lá para Apocalipse 17 e o versículo de número 12. Gostaria que você tivesse com a sua Bíblia na mão, se você tem a oportunidade de tê-la aí, porque é muito bom a gente ler a Bíblia. Você já leu a Bíblia hoje? Então agora você está aqui nesse estudo, tem a oportunidade de fazê-lo. Então vamos lá? Apocalipse capítulo de número 17, versículo de número 12, que diz assim: E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão, não é? Mas receberão o poder como reis por 1 hora. Olha aí, receberão poderes como reis por 1 hora. Por 1 hora. Voltemos aqui, depois eu vou acertar aí o computador. Receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Então nós estamos observando, não é? Estamos observando que em primeiro momento, temos então, deixa eu voltar aqui. Para o meu gráfico. Muito bem. Vamos voltar aqui para o meu gráfico. E o computador ficou sem a gente poder mexer nele aqui, então às vezes ele se fora mesmo. Então voltando para o nosso gráfico aqui. Os primeiros 15 dias, um período do governo dos 10 dedos. Ele se encontra em Apocalipse 17, 12, que nós acabamos de ler. Ok? Então, Apocalipse 17, 12 vai versar sobre o governo dos 10 dedos, que correspondem a 1 hora. E nós vimos na aula passada, dia 3 de abril, que essa 1 hora corresponde a 15 dias. Muito bem. O segundo evento que acontecerá dentro da grande tribulação, narrado na Bíblia, é a pregação das 2 testemunhas, que pregarão, não é, dentro de Jerusalém, diretamente do templo, para o mundo todo. E o texto bíblico nos narra em Apocalipse capítulo 11, versículo 3, como vocês podem ver aí, a citação bíblica, Apocalipse 11, 3. Vamos ler agora aqui Apocalipse 11 e o versículo de número 3. Amém? Que diz: E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidos de pano de saco. Então preste bem atenção. Conforme você vai vendo esse estudo, você pode ver, observar, que a grande tribulação, a GT, ela é contada. Diferente do tempo da graça, quando a Bíblia Sagrada diz que o próprio Jesus falou o dia e a hora
que o tempo da graça vai encerrar, ninguém sabe, da volta de Jesus, não é? O dia e a hora da volta de Jesus ninguém sabe. Então é um período que não tem assim uma contagem firmada. Existem sinais que demonstram que Jesus está perto. Mas é diferente a grande tribulação, porque a grande tribulação ela é contada, como nós estamos vendo aqui. E estamos iniciando com os 15 dias do governo dos 10 dedos, indo agora para a segunda parte com a pregação, o testemunho, a mensagem anunciada pelas duas testemunhas. Pregam direto do templo em Jerusalém e, conforme Apocalipse 11:3, elas vão anunciar a mensagem de Deus ao mundo por 1260 dias. É importante nós apenas, vou dar aqui uma pincelada, as testemunhas pregam no primeiro tempo da grande tribulação, que é marcado por 2 períodos, o primeiro de 3 anos e meio, o segundo de 3 anos e meio, corroborando em 7 anos. Então as duas testemunhas pregam no início da grande tribulação, ok? Porque no segundo período da grande tribulação, o anticristo estará batalhando contra Israel. Serão 3 anos e meio de guerra travada contra Israel. Então, as testemunhas pregam quando há um tempo de uma falsa paz entre o anticristo e Israel. Então é o período que eles vão pregar ali no templo em Jerusalém, não é? Apocalipse 11:3. Muito bem. Após o testemunho deles, durante 1260 dias, a besta se levantará contra eles e os matará. Deus vai permitir que eles morram, que eles sejam assassinados por causa da fé em Jesus Cristo, por causa do testemunho que deram, não é? E aí então nós vamos ter uma contagem de dias também. Olha aí, 3 dias e meio. Você pode observar, 3 dias e meio. Não é? Vamos ler lá, Apocalipse capítulo 11, versículo de 9 a 11, que diz assim: E homens de vários povos, tribos, línguas e nações verão seu corpo morto por 3 dias e meio, e não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão, presta atenção, se regozijarão, se alegrarão sobre eles, e se alegrarão muito, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e puseram-se sobre os seus pés, e caiu um grande temor sobre os que ouviram. Vamos ler mais o versículo 12? E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: Subi para cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram, e naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade, Jerusalém, e no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados, e deram glórias ao Deus do céu. Esse aqui é talvez o único momento em que na terra o livro de Apocalipse narra que houve um glória a Deus, não é? Ao Deus Todo-Poderoso, ao verdadeiro Deus, o Deus dos céus, não é? Seja talvez esse o único versículo que narra em Apocalipse um momento em que houve um louvor para o Deus verdadeiro aqui no tempo da grande tribulação, né? E passado o segundo ai, e eis que o terceiro ai cedo virá. Então vamos parar por aqui. O importante então é que eles vão, depois do seu testemunho, morrer, e ficarão 3 dias e meio expostos em praça pública. Eles não vão ser enterrados em sepulcros. As pessoas vão tirar o sarro, vão se banquetear, vão dar presentes uns aos outros, porque eles morreram
Porque, na verdade, esses profetas aqui, não é? Eles haviam atormentado todos os que habitam na terra. E a Bíblia Sagrada diz que no terceiro dia e meio vai vir um Espírito vindo da parte de Deus sobre eles. E eles ressuscitarão. E os seus inimigos que os mataram verão, todos verão, eles subindo ao céu, obedecendo à voz do Senhor que havia dito a eles, subir para cá. Então a gente está vendo aí mais uma contagem de dias. Prosseguindo, não é? Então nesta contagem da grande tribulação, então a gente vai agora para o quarto período da contagem, que é Daniel capítulo 12, versículo 11, que vai narrar o número de dias após a abominação desoladora. Vamos ver então Daniel, se você tem a sua Bíblia aberta aí, não é? Está com ela em mãos, ou no seu outro celular, não é? Então você pode ler aí Daniel, Antigo Testamento, capítulo de número 12. Olha, este texto aqui é muito importante, mas muito importante mesmo. Veja o que o anjo está indicando a Daniel, ensinando a Daniel. Daniel, último capítulo, capítulo 12, versículo 11, que diz assim: e desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado, e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Olha, presta atenção. Então, quando o anticristo quiser ser adorado no templo, foi proibida a adoração dos judeus através de sacrifícios, como no Antigo Testamento. Isso vai acontecer. Isso é bíblico. Eles não creem em Jesus, eles vão voltar a fazer aqueles mesmos sacrifícios, não é? Do tempo de Moisés. Preste atenção. Quando isso for cortado e posta a abominação desoladora, eu não vou explicar isso aqui porque tem muito significado, haverá 1290 dias. Olha, eu creio que Deus tocou no meu coração agora, pelo menos para dar uma pincelada aqui nessa abominação. Primeiro, qual é a abominação? O anticristo querer ser adorado no templo como Deus, ou presente ou através da sua imagem. E segundo, desoladora, porque a partir do momento em que o contínuo sacrifício for tirado e ele for querer ser adorado como Deus, Israel não aceitar, haverá então, a partir daquele momento, desolações por ar, por mar, por terra. O anticristo se levantará tenazmente contra Israel para varrer Israel do mapa. E aí então começa a segunda parte da grande tribulação, um período de 3 anos e meio, aonde haverá a guerra entre o anticristo e Israel. Até os primeiros 3 anos e meio do anticristo para com Israel, falsa paz. O segundo, de 3 anos e meio, haverá intensa guerra. Não é? Então, mas o anjo está explicando para Daniel, esse período aí será de 1290 dias. Ok? Prosseguindo, Daniel capítulo 12, o versículo 12 nos narra ainda mais um pouco da contagem que nós devemos observar. Versículo de número 12, olha aí, ó. Bem-aventurado, ou mais do que feliz, é o que espera e chega até 1335 dias. Olha o que o anjo está dizendo. Bem-aventurado é aquele que espera e chega até 1335 dias. Então, se você somar 1290 a 45, você vai ter 1335 dias. Ok? Então o anjo está dizendo, bem-aventurado. Por que será que ele está dizendo assim, olha, bem-aventurado? Bem-aventurado aquele que passa pela grande tribulação? Entenda bem. O texto está falando, bem-aventurado aquele que espera e chega a 1335 dias. Sabe por quê?
porque ele vai ver Jesus inaugurar o reino milenial, o seu reino milenial na terra. Essas pessoas serão muito bem-aventuradas. E aqui então eu quero passar aos outros apontamentos juntamente com todos, tá bom? Vamos lá então. Vimos 15 dias do governo dos 10 dedos, 1260 dias das duas testemunhas que pregam, 3 dias e meio morte e ressurreição das duas testemunhas, 1290 dias o período após a abominação desoladora, e também os 45 dias que são somados aos 1290 e aonde vem a exclamação de bem-aventurança aos que chegam a essa contagem aí, tá bom? Vamos então entender algo. A Bíblia Sagrada diz que o governo do anticristo será a última semana de Daniel. Nós estudamos na primeira aula que já cumpriram-se 69 semanas da ordem para edificar os muros da cidade com Neemias até a morte de Jesus. Cumpriram-se 69 semanas que correspondem a 483 anos. Falta, portanto, uma semana então para dar as 70 semanas de Daniel. Essa última semana corresponde a 7 anos. Ok? Essa última semana corresponde a 7 anos. E se você for observar, 7 anos correspondem a 2.556 dias, 75. 2.556,75 dias. Ok? Então, se nós somarmos aqui, né, os 15 dias, somarmos 1.260, somarmos 3,6 e somarmos 1.290 dias, vai dar mais ou menos um total de mais ou menos aproximadamente 2.553 dias. Faltando apenas 3,15 para acrescentar os 2.556,75 dias cravados. Então, talvez entre algum desses 2 dias aqui, algum desse período, nós não vamos entrar nisso aí, fique faltando 3 dias e 3,15 dias. Mas nós não vamos entrar nisso e não quero que você se detenha nisso também. Ok? O que eu preciso dar a entender a você é o seguinte agora. Eu falei que estaria explicando essa parte aqui no final. Então, você pode observar que após o tempo crítico dos 7 anos, os 7 anos vão terminar praticamente aqui com 1.290 dias, dentro dos 1.290 dias, nós temos um 45 dias à parte, que é o que o anjo explicou. Ok? Após o término brutal da grande tribulação, então nós temos uns 45 dias, que é o período entre o final da grande tribulação e o início do milênio. Então, estudando e buscando a Deus, nós também tivemos o entendimento que poderá acontecer um período também pós-arrebatamento e início da grande tribulação. Porque todos sabem que o arrebatamento acontecerá. Esses dias agora aí, eu fiquei sabendo que até os Simpsons, no momento lá, fez também uma encenação, uma alusão ao arrebatamento. Né? O arrebatamento. E as pessoas sumiram e outros ficaram. Olha, até eles estão sabendo, até a elite global sabe que Jesus vai voltar. Ok? Então, após o arrebatamento, haverá um tumulto imenso no globo terrestre. E os governos, eles ficarão totalmente em desolação, procurando uma saída para reorganizar o mundo, porque vai ser grande a ferida que ficará neste mundo aqui com a saída da igreja. Né? Então, com o arrebatamento, nós observamos que o mundo entrará em um grande caos. E eu penso que assim como há 45 dias pós final de grande tribulação e que antecede o milênio,
eu creio também que haverá um número de dias, não é? Que também será um período que acontecerá após o arrebatamento e que antecederá a grande tribulação. E por isso foi isso que eu coloquei aqui. 50 dias, 4, que dará mais ou menos, aqui eu calculei quase o mesmo valor de 45 dias, não é? 50 dias, 4, que dará mais ou menos aí 1 mês e meio. Ok? 1 mês e meio, que é o tempo que poderá acontecer. Por isso que eu não coloquei aqui nenhuma referência bíblica, porque esse aqui é um grifo meu, ok? Também quero avisar os irmãos que esse vídeo aqui tem direitos autorais, ok? Então, todo o material exibido aqui, toda esta realidade que os irmãos estão recebendo aqui, tem direitos autorais e nós somos a pessoa que estamos realizando este trabalho aqui inicial, ok? De nossa própria autoria. Então, vamos lá agora. Somando toda esta realidade aqui, 50 mais 15, 1.263,6, 3 dias e meio, 1.290 dias e 45, nós vamos chegar, faça a soma aí, a 2.664 dias. Preste atenção. 2.664 dias. Vocês notem, vocês podem perceber que esse período está a maior do que o período de 7 anos. Isso é muito importante a gente perceber, porque os 7 anos correspondem a 2.556,75 dias, mas a somatória total após o arrebatamento e antes do milênio correspondem praticamente a 2.664 dias. Então, a gente vê que esse período da grande tribulação é um período a menor do total que praticamente nós entendemos que haverá após o arrebatamento e e até a chegada do milênio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, por isso, o versículo que está ali no Evangelho, não é? Que diz assim, que esse período, não é? O Senhor, ele contou os dias. Eu até quero ler aqui com vocês, e aí nós vamos encerrar nesta noite o nosso estudo, não é? Quando fala a respeito da grande tribulação. Vamos lá para Mateus, não é? Capítulo de número 25. Vamos lá. Mateus, capítulo de número 24 ou 25. Aqui. Mateus 24 e o versículo de número 21, que diz assim: porque haverá então grande aflição ou tribulação, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora. Nem tampouco também haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, este texto se refere ao período da grande tribulação. Vem aí como este período, ele não será no total de 2.664 dias, mas sim de 2.556,75 dias, um tempo cravado de 7 anos, é a última semana, cumprir-se-á cabalmente, não é? E por isso Jesus fala que eles foram abreviados, porque senão nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, do remanescente israelita e de muitos outros no meio do mundo que ainda estão guardados por Deus no fim da grande tribulação, mesmo em meio à perseguição, à fome, à nudez, à espada, não é? Às prisões, então eles serão guardados, e por causa desses escolhidos
o Senhor abreviará aqueles dias. Muito bem, indo para o final agora, quero chamar a atenção de todos para uma coisa muito importante. Você se lembra que nós estivemos falando alguma coisa a respeito na aula passada? Eu não quero me deter muito a isso, mas falei sobre o 8º reino, que é o da besta, e eu cheguei e falei sobre a questão do 8, número 8, é o número da ruptura. No tempo de Noé, somente 8 pessoas se salvaram. O Senhor rompeu com a humanidade, não é? Também a questão da circuncisão, o número 8 corresponde à circuncisão. No 8º dia o menino era circuncidado e era dado o seu nome. Então o número 8 é o número da ruptura, ok? O 8º reino, que é o da besta, é o tempo onde vai haver uma ruptura. Será o final do tempo dos gentios. Até ali Jerusalém será pisada, até que o tempo dos gentios se acabem. Então, com o governo da besta, o tempo dos gentios se acabam. Por quê? A partir de então agora será inaugurado o tempo milenial do Senhor Jesus e ele governará para sempre, até o fim desta ordem terrestre, onde será instituído o juízo final. Então, chamando a atenção de vocês, hoje